Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática que quer lutar junto com você para a gente garantir a sua vitória aí na EPICAR. Vamos ver então questão? No caso aí uma questão aí de 2016, né, que apresenta então uma soma bem inusitada, né, cheia de raízes não exatas. Então, nesse caso aí, antes da gente fazer essa questão, a pergunta: de onde que veio essa inspiração? Pois é, provas anteriores de outros concursos. Vamos ver então aqui comigo, questão aí de prova anterior do Colégio Naval, da onde eles provavelmente se inspiraram. No caso então, o valor dessa expressão, como vamos chegar nesse valor? Pois bem, nesse caso então, essa primeira fração nos apresenta aí uma raiz não exata. E aí então, quando você tem raiz não exata no denominador, qual é a ação? Sim, a chamada racionalização. No caso aqui, o que acontece é que vamos, primeiramente, trocar essas parcelas aqui de lugar. Então, por exemplo, vamos colocar raiz de 2 na frente do 1. Por que isso? Porque a raiz de 2 ela é 1,4 aproximadamente, e aí maior do que 1. E aí então facilita quando você coloca o maior na frente do menor, principalmente na hora de fazer aí a racionalização, multiplicarmos pelo fator racionalizante. Que no caso aqui, quando você tem uma soma, esse fator então tem que ser quem? A diferença. Pois muito bem, mas por que isso? Simples, extremamente simples. No caso então, quando você tem um produto da soma pela diferença, você vai cair então no chamado produto notável, produto de A mais B vezes A menos B. E isso então, fazendo esse produto notável, você vai fazer com que os dois termos, tanto A quanto B, os dois fiquem elevados ao quadrado. Excelente, principalmente quando você tem, duas raízes. Aí para matar as duas raízes é preciso usar isso daí, ok? Muito bem, então no caso aqui está o justificado, o porquê do produto da soma pelo da diferença. E aí então o que vai acontecer é que você vai ter, no caso aqui o nosso denominador vai ficar a raiz de 2 ao quadrado, 2, menos, no caso o segundo termo, 1 elevado ao quadrado, o próprio 1. E aí então, sem problema nenhum, você vai ter isso aqui, 2 menos 1, denominador 1, ou seja, nem precisa de denominador, não é verdade? E aí, uma vez a raiz de 2 menos 1, vai ficar a própria raiz de 2 menos 1, que dividida por 1, sem problema nenhum, fica a raiz de 2 menos 1 como resultado final. Ok? Vamos ver isso então no próximo aqui. Então nós teríamos 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 3. Raiz de 3 é maior do que a raiz de 2, então vou colocar a raiz de 3 na frente. Sim, a ordem das parcelas não altera a soma, só que aí fica mais cômodo para a gente na hora de multiplicar pelo fator racionalizante. No caso aqui seria raiz de 3 menos raiz de 2. Ok? Sem deixar para depois, no caso, ficaremos, pois, com o 3, que é o resultado da raiz quadrada do 3 ao quadrado, vai ficar o 3 menos o segundo termo, no caso ao quadrado, 2. E aí 3 menos 2 sendo igual a 1, sem problema nenhum, a gente só vai ter então o numerador, que é a raiz de 3 menos raiz de 2 vezes 1, a própria raiz de 3 menos raiz de 2. Ok? Muito bem, então vamos pegar esse terceiro aqui, no caso 1 sobre raiz de 3 mais raiz de 4, que seria a 2, e aí vamos inverter, vamos colocar então a raiz do 4, que é 2, na frente da raiz do 3. Aí sim, quando eu multiplico pelo fator racionalizante 2 menos raiz de 3, a bola da vez, o que nós teremos? Teremos então, uma vezes 2 menos raiz de 3 é o próprio 2 menos raiz de 3 no numerador. E o produto da soma pela diferença no denominador
Vai ficar então 2 ao quadrado 4 menos a raiz de 3 ao quadrado 3. Então 4 menos 3 vai dar 1. E aí então 2 menos raiz de 3 sobre 1 é o próprio 2 menos raiz de 3. Ok? Deu para perceber então, né, que aqui a gente tem aí um padrãozinho, que no caso o meu denominador vai se tornar 1 em todos eles, né? E o resultado do numerador vai ser sempre uma o quê? Diferença. E que diferença seria essa? Seria então uma raiz maior menos uma raiz menor, certo? Então, seguindo aí esse raciocínio, o valor então dessa expressão, como é que ficaria? Vamos ver. Então, no lugar dessa primeira, raiz de 2 menos 1. O que mais? No lugar dessa segunda fração, entra raiz de 3 menos raiz de 2. No lugar, então, o que mais, né? No lugar dessa terceira fração, entra 2 menos raiz de 3. E aí continua, no caso, então, até chegar no resultado dessa racionalização, que seria, então, né, o 10 na frente do raiz de 99. Então, vai ficar 10 menos raiz de 99 como fator racionalizante. E o resto da história a gente já sabe. Então já coloco direto, no caso aí, o 10 menos raiz de 99, como resultado da racionalização desse último termo. Ok? E aí então você começa a perceber que essa soma aqui, essa expressão, né, quando for somar os valores, você vai ter aí diversos cancelamentos. Aqui, por exemplo, o raiz de 2 com menos raiz de 2, né? O raiz de 3 com menos raiz de 3. No caso, se eu fizer o próximo aqui, né, da lista, seria, né, a raiz de 5 mais a raiz do 4, que é 2. Né? Então ficaria, né, o 2 mais raiz de 5. Aí quando racionalizasse, né, ia dar, no caso aí, 5 menos o 2. Então teria aqui, né, um menos 2 para poder então cortar com o mais 2. Percebe? Da mesma maneira que antes desse daqui, né, também nós teríamos, no caso aí, uma outra fração. No caso aí, 1 sobre raiz de 98 mais raiz de 99. Aí quando pegasse isso aqui, né, na hora de racionalizar, nesse caso então, quem seria, né, o fator racionalizante? Seria então a raiz de 99 menos a raiz de 98. Então ficaria a raiz de 99 menos a de 98, uma raiz de 99 positiva, que aí no caso com essa negativa também cancelariam. Ou seja, nós teríamos então, no caso aqui, apenas 2 sobreviventes, o menos 1 e o 10. E isso então, no caso aí, esse resultado como sendo igual a 10 menos 1, o 9, que seria a letra D, a nossa opção correta. Agora sim, vamos ver a outra questão, como é que funciona? Vamos lá? Então, nesse caso, nós teríamos o valor da soma S, né? Como sendo, no caso aqui, a raiz do 4, que vale 2. E aí, então, isso aqui você já viu no exercício anterior, né? Raiz de 2 mais 1, ele até ajeitou, né? Já pra gente, já colocou o maior aqui na frente do menor, menos mal, né? Sendo que, então, ficaria 2 mais a raiz de 2 menos 1 no lugar dessa fração. Isso já racionalizado. O que mais? A raiz de 3 mais a raiz de 2, aqui também apareceu, a gente também fez. Resultado, raiz de 3 menos raiz de 2. A raiz de 4, que seria o 2, né, mais raiz de 3, está aqui, a gente também já fez. Resultado, então, conhecido, 2 menos raiz de 3. E aí, então, isso continua, né, tá lá o etc. Os 3 pontinhos. E aí, então, nós teríamos, na hora que fosse racionalizar isso aqui, né, 196 mais raiz de 195, multiplicaria por a diferença, 196 menos raiz de 195.
E aí então ficaria o denominador 1, né? 196 menos 195. E aí no numerador ficaria então raiz de 196 menos a raiz de 195, certo? Só que antes desse daqui tinha vindo raiz de 194 mais raiz de 195 no denominador, que vai fazer com que surja o 195 positivo na raiz. E aí então com esse negativo a gente vai cortar, correto? Aqui antes vem, né, uma raiz de 195, aí corta. Da mesma maneira que também, né, quando a gente prossegue aqui, no caso vai surgir, né, 1 sobre raiz de 5 mais raiz de 4. Aí quando racionaliza, a raiz de 5 menos raiz de 4. Então esse menos raiz de 4, né, que seria menos 2, com mais 2 também vai cancelar. E fora as outras, né, que a gente já está vendo aqui, né? Raiz de 2 com menos raiz de 2, raiz de 3 com menos raiz de 3, enfim. No caso, então, nós teríamos os sobreviventes, né? O 2 menos 1, como sendo igual a 1. O que mais? No caso, então, a raiz de 196, que é uma raiz exata. Sim, no caso, a raiz de 196 valendo 14. Isso, 14 vezes 14, 196. E, por fim, o 1 que sobrou aqui, com mais o 14 da raiz de 196, esse resultado, então, sendo igual a 15, é nada mais, nada menos que um natural maior do que 10. Portanto, a letra B, a nossa opção correta. Ok? Espero que tenham gostado. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!